Sejam todas, todos e todes muito bem-vindos, vindes, enfim, eu tô aqui hoje rosteando, enfim, o podcast do nosso templo. Eu sou a Prace e eu mal posso esperar para chegar no inferno e ouvir o disco do demônio ao contrário para ver se toca a Xuxa. Eu sou a Bruna e eu sou amiga do Bafomé. E aí, pessoas, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sou o Anderson Oliveira. Toda magia que eu faço é negra e não, eu não vendi a alma pro capeta. Eu sou o Léo e eu sou luciferiano porque eu assistia Pokémon quando era criança. Ótimo gosto. Essa daí. Eu sou o Fábio e agora tô sendo acusado de ser satanista só porque eu uso tranças. E o meu nome é Rodrigo e eu não tenho pânico do Satanás. Bom, a gente escolheu esse tema porque tá bem em pauta essa semana, uma coisa bem triste que aconteceu. Não se sabe ao certo se foi isso mesmo, mas até onde tá todo mundo falando aí, parece que o Daniel Mastral tirou a própria vida. E ele era um grande propagador do pânico satânico. A gente vai falar um pouquinho, explicar sobre isso, mas antes de explicar sobre o pânico satânico, o Satanic Panic, que ficou conhecido esse termo, eu vou chamar o Andy, que tem propriedade para explicar para a gente o que é o satanismo em si, para depois falar sobre o pânico satânico. Então, bora lá, Andy. Então, quando se fala de satanismo, a interpretação geral, por falta de conhecimento, às vezes, aborda muitos temas como o candomblé, umbanda, que não tem nada a ver com o satanismo. As três vertentes principais e mais conhecidas do satanismo é o satanismo teísta, que é onde se cultua Satã como uma divindade, isso vem desde antes de Cristo. O satanismo moderno, que surgiu com LaVey lá em 1966, que é mais uma forma de sátira à Igreja Católica, uma zombaria, e o luciferianismo, onde eles entendem que Satã e Lúcifer são coisas diferentes, são divindades diferentes, se cultua Lúcifer como uma divindade. Então, basicamente, essas três linhagens, e o satanismo, o satanista, ele é de uma dessas três linhagens, ou, no meu caso, eu sou satanista paracientífico, que aborda meio que o satanismo teísta e o satanismo e o luciferianismo. Só um comentário sobre o luciferianismo. O luciferianismo também tem a vertente teísta e ateísta, tá, galera? Então, também existem essas duas vertentes. E luciferianismo, obviamente, não é satanismo. Eu acho que era legal desambiguar isso. Não sei qual dos dois podem falar melhor sobre isso. O Léo é luciferianista, então ele tem mais propriedade do luciferianismo que eu. O que acontece, né? O satanismo tem como figura central o Satã, que, como a gente já falou, vem do LaVey lá, o satanismo moderno. O satanismo de LaVey é mais uma paródia, né, contra a Igreja Católica, protestante e tal. Já o luciferianismo não se importa tanto com essa questão de ser paródia, enfim, de se bater contra de frente, né? Tem a questão do satanismo teísta, que eles acreditam no demiurgo e que Lúcifer é o verdadeiro Deus transformador, né? Mas, que nem o Andy falou, Lúcifer e Satã são duas divindades, basicamente assim. Uma é a luz e outra é a escuridão. Agora pode completar aí, Andy, por favor. Andy, você quer adicionar alguma coisa? Não. Beleza. Bom, a gente entendendo o que é o satanismo, veio ao termo pânico satânico. Eu peguei aqui uma colinha. O termo veio de uma onda de medo que se espalhou nos anos 80 e 90, quando alegações de cultos satânicos e rituais malignos começaram a ganhar atenção pública. Esse fenômeno foi amplamente alimentado pela mídia sensacionalista, pela falta de entendimento e pela falta de entendimento sobre práticas espirituais alternativas. Antes da gente continuar e falar muito, porque a gente tem bastante para falar sobre isso, eu esqueci completamente de fazer a abertura, falar do tempo, o que a gente vai ter, nossa agenda. 7 de agosto, então, o rito de desbloqueio de relacionamentos, tanto em BH quanto em São Paulo. Se você está aqui, a entrada é gratuita, porém a gente está pedindo um agasalho ainda para nossa campanha. Se puder, leve um agasalho. A gente já fez umas entregas dos agasalhos, inclusive a gente tem que postar as fotos, recebi agora há pouco, da galera que esteve presente lá na entrega dos agasalhos. A gente sempre faz esse tipo de coisa para arrecadar brinquedos, agasalhos, comida, enfim, para ajudar nossos irmãos que estão precisando. E nosso desenvolvimento está aberto, agora já com data definida da próxima turma de BH, que vai ser, se eu não me engano, dia 31 de
de agosto, 30 de agosto. Não tenho certeza, mas fiquem de olho no Instagram do Templo. Nosso É muito, Templo. muito legal, né? Porque eu falo a informação, mas eu falo, não tenho certeza. Então, gente, só vejam o Instagram, porque no Instagram é certeza que tá tudo lá. É mais ou menos aqui o que eu tô passando para vocês não perderem isso aí. Acho que não tem mais nada por agora, né? O link do Instagram aqui na descrição, né? Sim, o Instagram é Nosso Templo SP. Se você está em São Paulo, o Nosso Templo BH, se você está em Belo Horizonte. Mas você que não está em São Paulo ou Belo Horizonte também pode seguir os Instagrams, entrar no grupo que está lá na bio dos 2 Instagrams, o grupo do WhatsApp, e saber sobre magia, conversar com a família toda lá, que está a galera inteira do Nosso Templo disponível lá o dia todo, batendo papo, conversando sobre tudo isso. A galera tem uma troca bem legal lá. Tem mais um recado, Prace, para não esquecer. Tem o nosso retiro também, que vai ser Era o que eu ia falar agora. 22 e 23 de setembro. Isso aí, Então, 21, 22, 23 de setembro. As vagas são limitadíssimas. A gente vai estar numa casa paradisíaca, piscina, vai ter churrasco, enfim, vários workshops. É um final de semana para ralar, sem pânico satânico, para aprender mesmo, a gente ali abraçar o conhecimento e entender mais sobre todo esse mundo da magia que a gente vive e fala, prega tanto sobre isso, mudando as nossas vidas, mudando as vidas das outras pessoas. Então, se você quiser aprender muito sobre isso, vai ter um monte de gente legal lá, vários nomes importantes da magia. Dá uma olhada também no nosso Instagram, que tá tudo lá. Então, ainda dá tempo de você reservar a sua vaga. Mais informações no nosso grupo do WhatsApp ou nossotemplo.com.br. Agora sim, podemos voltar. Pergunta, Prace. Deus estará conosco no retiro? Deus, estará não conosco? sei. Ele estará no meio de nós? No retiro, sim. Então, e lá no retiro não vamos cultuar o bode, vamos assar o bode. Preparando o bode passar. Adorei. Bom, gente, então acho que agora a gente pode oficialmente começar com o nosso tema, que infelizmente a ideia do tema veio por causa dessa perda que a gente teve, e eu já falei isso também, acabei gravando um vídeo sobre isso. O Daniel Mastral falava muito contra tudo isso, ele dizia que esteve e contava como foi estar no satanismo e em todas as práticas que ele fazia, e depois saiu, se converteu e falava contra tudo isso e fazendo um grande desserviço, é a palavra da vez, né? A galera adora falar de serviço, mas não tem outra palavra para definir o que ele falava, porque realmente era sobre pânico satânico. Aqui, longe da gente querer, como eu até citei, chutar cachorro morto, porque é uma pessoa, a gente respeita o sentimento, aqui a gente vai debater as ideias, o que ele propagava como ideia, e não a pessoa dele, pela pessoa dele. Eu me compadeço, ele tinha família, tem pessoas sofrendo nesse momento a perda dele, então não falaremos do Daniel Mastral, e sim das ideias que ele propagava, sendo cristão, tendo se convertido depois de dizer que estava no satanismo. Muito do que ele falava soava sobre rituais e tal. Eu não cheguei a ler o livro dele, não sei se alguém aqui leu o livro dele, mas o que eu via sobre ele era debate em podcast e entrevista em podcast, inclusive com outras pessoas, até do ocultismo, debatendo sobre isso, e com uma ideia muito errada sobre o que a gente faz. Me coloco a gente, porque ele colocava o ocultismo todo numa caixa só, dizendo que, até como o Andy mesmo tinha falado, que o candomblé acabava virando o satanismo, entre outras coisas. Então, como é que a gente pode, né, explicar para as pessoas que, calma, não é bem assim? Porque ele fez um desserviço grande. Acho que o grande problema começa quando você não tem um conselho de classe do satanismo ou um sindicato do satanista. Qualquer pessoa pode se autodeclarar satanista. Quem é do meio ocultista, normalmente, vai conhecendo as pessoas, porque não é um mundo muito grande. E esse tipo de pessoa, claramente, nunca passou pelo ocultismo. Eu li o primeiro livro dele e ele fala de alguns ritos de iniciação e tal, e é um misto de... Eu nunca fui de Umbanda ou Candomblé, mas conhecendo quem já foi iniciado na Quimbanda, por exemplo, é um misto de tudo. Ele fazia ali meio que uma mistura.
o comum coletivo que você acha no Google, quando você dá um... Como que é iniciar na Kimbanda? Meio que fazia uma mistureba dessa, que não tinha nada a ver com nada. Para quem não conhece, para quem nunca entrou, nunca teve numa ordem iniciática, ou não conhece nada de ocultismo, acredita. Porque é sensacionalista demais. É muito hollywoodiano. É o caso do roqueiro que escuta Linkin Park e usa a cruz de cabeça para baixo e se acha o satanista. Quando, na verdade, a cruz de cabeça para baixo é um dos maiores símbolos cristãos, que é a cruz de Pedro. E que só teve essa conotação, essa ligação com o ocultismo na década de 70, através do filme Exorcista, que ela aparece e aí ali eles ligam com Satã e virou o símbolo do satanismo, do ocultismo, e não tem nada a ver. Então, assim, e ele propagou muita ideia errada e que acaba prejudicando quem faz a coisa de maneira séria. E quem, de repente, leva uma vida idônea e tudo mais, porque a pessoa, quando fala que se retirou do satanismo, quando foi convidado a fazer um sacrifício humano e discordou, eu falando que eu sou satanista, as pessoas imaginam o quê? O Anderson faz sacrifício humano. Em algum momento pode desaparecer uma criança na minha vizinhança, ou na cidade que eu moro, uma cidade que tem 70 mil habitantes, entendeu? Desaparece uma criança que, peraí, o cara ali é satanista. Às vezes eu não dou conta do meu filho. Imagina aguentar filho dos outros pra eu sacrificar. acho que vale a pena pegar isso que o Andy tá falando e abrir um parênteses, porque eu até separei aqui algumas coisas que caracterizam esse fenômeno satânico que tem. Então, acho que a primeira coisa que as pessoas precisam entender é que isso, na verdade, ele tem um avô, né? O pânico satânico, ele começou lá em 1980, depois em 90 também. Mas antes disso, a gente já teve a Igreja Católica demonizando várias outras religiões e vários outros cultos diferentes e religiões pagãs, né? E depois a gente sabe que aconteceu o quê? Cruzadas, Inquisição. E o fenômeno mais atual foi o pânico satânico, que aconteceu assim no seu auge lá nos Estados Unidos nessa época. E ele sempre tem algumas fórmulas, e é bom as pessoas ficarem atentas nessas fórmulas para que elas consigam detectar o que é um pânico satânico, o que está acontecendo, e que não é verdade. Eu já li o livro do Mastral. O livro do Mastral, ele segue exatamente todos esses pontos que eu vou falar aqui. Então, o pânico satânico, primeiro, ele vai utilizar a arma mais poderosa de manipulação de massa que existe, que é o medo. Sempre que você precisa imputar o medo em alguém para poder fazer essa pessoa fazer aquilo que você quer e não viver como ela quer. Então essa pessoa, ela quer sair, sei lá, por algum motivo viajar, viver o mundo, você tem que botar um medo nela para ela não fazer isso. Quer ir para outra religião que não é a sua, você precisa colocar um medo de que aquela religião é satânica. Por isso que o cristão, normalmente, não vou generalizar, né, mas normalmente, inclusive na obra do Mastral, acaba que eles colocam tudo como satânico. Então é o cara da Umbanda, é o cara do Candomblé, é o cara, o espírita, qualquer coisa que não seja cristão, para eles é um satanista. Até o ateu, para eles, é satanista. É o pior satanista, inclusive, né? É sempre... Quando levantam essas histórias de pânico satânico, ela é sempre sobre um grupo de pessoas, ou seja, ela é parcial. Então, se em algum momento um evangélico falar que um católico é satânico, ele é satanista, ou que as práticas dele são erradas, esse discurso, ele é volátil. Em algum momento pode ser que ele não sirva para nada. A gente teve um exemplo muito grande disso, que foi o presidente que a gente teve, ele dizia declaradamente que era católico, e naquele momento, ser católico tudo bem. Mas há um tempo atrás, ser católico não estava tudo bem. Ser católico era além de ser uma heresia, era uma idolatria, né, com relação aos santos católicos que existiam. Eles sempre vão colocar algo muito sensacionalista para mexer com seus sentimentos, então, normalmente, eles vão trazer casos de crianças, né? Que é o adenocromo, que eu já vi muito o Mastral falando, tem no livro dele, né, do sacrifício de criança, que você precisava torturar até a criança berrar, chorar, para que ela soltasse essa substância, então eles retiravam do sangue dela essa substância. E aí já vem com uma teoria da conspiração, que os famosos usam adenocromo para ser jovens, né? Eu sou jovem e não usei adenocromo, tá? E também não sou famoso. A Prace tá aí na suspeita. E sempre vai ter alguma coisa política envolvida. Tanto na questão de, lá na Inquisição, depois teve cruzada, sempre tem uma questão de território que as pessoas querem conquistar, sempre existe alguma questão política por trás disso. Sempre é o poder por trás, né? Sempre é o poder por trás. Então, por que é interessante deixar a população com medo? E isso é legal até para falar. Toda vez que alguém estiver incitando medo sobre alguma bolha ou sobre alguma coisa, não precisa ser sobre religião, não precisa ser sobre Satanás. Provavelmente essa pessoa está tentando te manipular. Então, é o medo do comunismo, é o medo do capitalismo absurdo, é o medo, enfim, o medo de passar fome, o medo do desespero.
essas coisas são reais, a gente sabe, assassinatos são reais, mas eles são aumentados no pânico satânico, ou no pânico eles são jogados no extremo para a pessoa poder sentir o desespero daquilo, né, e falar, não, então se é assim eu tenho que ir pro extremo oposto, que é onde as pessoas querem que ela esteja. Eu acho que é um combo do medo com querer acreditar no impossível, no mágico, naquela coisa que não existe, porque o fascínio que as pessoas têm por teoria da conspiração, eu sei a verdade, ou alguém sabe a verdade, tem alguma coisa escondida ali que não querem contar. Então, até tem um caso de uma pessoa muito próxima da minha família que estava anti-vac, não vou tomar porque tem chip da China. E a conversa foi exatamente assim, por que a China ia querer te controlar? Não, eu não sei. Porque eu sei que ela vai agora saber tudo o que eu faço. Eu falo assim, olha, pessoa, o seu celular já te faz... Pedreiro. Então, o seu celular já te conta, já conta para todo mundo os seus gostos, o que você gosta, o que você faz, o que você fala. E a pessoa vira para mim, você acredita nesse tipo de coisa? Já tentou baixar o relatório do Google? Tá deturpado, sabe? O chip da vacina é plausível e o celular que é real e que tá aqui, que você vai falar sobre macacos verdes e daqui a pouco vão me vender um macaco verde no anúncio, é mentira. Tá deturpado. Por quê? Porque o mirabolante é mais legal. Mas aí, esse negócio da vacina, eu também tive pessoas muito próximas que também vinham com essa história de não vamos tomar a vacina, porque a China estava fazendo isso, implante de chips e não sei o quê, porque eles acreditam muito nessa nova ordem mundial, que inclusive eles falam que essa ordem mundial está envolvida com o satanismo, porque é o Satã que está criando a ordem mundial e controle de pessoas e toda essa história. Então eu acho que esse é o maior plot twist da história, né? E é sempre eles, né? Eles não sei, mas é eles. Não se sabe, a gente sabe que é a ordem mundial, a nova ordem mundial e os satanistas unidos para controlar o mundo junto com a China. Pois é, na verdade eles, como o Nuti falou, eles se utilizam de uma arma chamada medo. E hoje tem a questão das próprias fake news, né? A gente deve lembrar aquele caso, as consequências disso daí, esse Satanic Panic, né? Como o Nuti falou, a questão do Daniel Mastral, mas em outros lugares do mundo a gente teve também outras pessoas que citaram isso. Então vou falar de duas situações, uma de intolerância religiosa e as consequências disso. Nos Estados Unidos, acho que o Nuti também deve lembrar desse livro aqui, que é o Ele Veio para Libertar os Cativos, que é da Rebecca Brown. Ela fez a mesma coisa que o Daniel Mastral. Não sei quem copiou quem. Se foi Rebecca que copiou Daniel, Daniel copiou Rebecca. E logo depois um outro de serviço, que todo mundo lembra esse livro aqui, do Edir Macedo, Guias Caboclos Orixás, que também demonizou as religiões afrodescendentes. E qual é a consequência disso? Vamos pegar dois casos aqui de São Paulo, 2014 no Guarujá, quando uma mulher foi espancada, acusada de praticar magia negra. E há 200 e poucos anos atrás, tem um caso aí que está na Cúria de São Paulo, inclusive, sobre duas, mãe e filha, que foram enforcadas em Jundiaí, acusadas também de serem praticantes de magia, né? Então, a gente vê assim, a Inquisição ela aconteceu só na Europa. Mentira! O tribunal também atuou aqui. Existia um quarto poder, que era justamente a questão da Inquisição, que era acima, inclusive, do tribunal, inclusive acima dos poderes da igreja ou dos poderes judiciários. Eles iam, faziam, aconteciam. Hoje, isso foi jogado para a população. Então é muito perigoso mesmo, hoje em dia, falar como aconteceu recentemente um novo de serviço, né? Quando teve o caso lá das enchentes no Rio Grande do Sul, que teve gente que acusou, porque lá é um lugar onde se pratica muito candomblé e tudo mais e tal. Isso é perigoso. Então tem um lugar que pratica caridade, uma casa de umbanda, e aí vão lá, quebram tudo, por quê? Porque fulano, que é famoso na internet, falou isso, ciclano, que é famoso na minha igreja, falou isso. Então a gente tem que botar o dedo na consciência e ver a questão do que o Nuti falou, não é? Esses sintomas de quando se está propagando uma notícia. Justamente para quê? A exemplo das músicas, né? Se está dando lucro num canto, eu vou trazer esse lucro para mim. Como? Botando medo nas pessoas para que as pessoas comecem a me seguir. E criar, dar aquele tom de verdade. Como? Livros, aparecer na mídia o máximo possível, escancarar esses casos até que alguém morra, não é? Então mas não vai muito longe. Né? Quem acende a fogueira não aparece, né? Não é? Então, mas
não vai muito longe, há pouco tempo atrás, em 2017, no Rio Grande do Sul, teve um caso que aconteceu lá, foram encontrados em Novo Hamburgo 2 crianças mortas no matagal, começou-se uma investigação. O delegado da cidade, por coincidência era evangélico, começou a investigar. Segundo ele mesmo disse, posteriormente, ele teve, através de uma revelação, um cara qualquer lá teve uma revelação de Deus, que um pai de santo de uma cidade vizinha, de Gravataí, teria cometido esses crimes por um ritual satânico a pedido de 2 empresários de Novo Hamburgo, que era para ter prosperidade. Por mais absurdo que pareça, a história só vai ficando mais absurda. Porque, assim, foi expedido 7 mandados de prisão para os envolvidos e tal. O pai de santo, que é Silvio Rodrigues, se eu não me engano o nome dele, ele nem é satanista. Ele é conhecido como Bruxo Rodrigues. Ele era praticava quimbanda, umbanda e catimbó. Em momento algum, satanismo. Ou luciferianismo, qualquer coisa do tipo. E tem um caso de Lázaro também, né? Preso, ficou. Inclusive, esse delegado pediu, posteriormente, ele pediu aposentadoria, foi aposentado, foi condenado a 6 anos de prisão e nunca sequer passou um dia preso. Entendeu? Assim, não tinha qualquer ligação desse pai de santo, desse espiritual, o dirigente espiritual lá, com nenhuma das pessoas citadas lá, nem os empresários. Constatou-se posteriormente que eram desafetos desse delegado, que usou a tal revelação e o poder da justiça que ele tinha na mão dele, a fé pública, imputar um crime em alguém e tá tudo certo. A população virou contra, tentaram botar fogo no templo desse pai de santo, a vida do cara vira um inferno. Você passa da noite pro dia ser um criminoso, entendeu? A cabeça das crianças nunca foi encontrada. Só que pode ter, e provavelmente as crianças nem são de lá, porque acredita-se que essas crianças tenham sido desaparecidas em outros estados, inclusive, porque ninguém deu falta ou denunciou o sumiço dessas crianças no Rio Grande do Sul. Mas é um negócio que vai tomando uma proporção tão grande que, inclusive, hoje eu fui dar uma lida a respeito desse caso para ver como é que estava e tal, e eu achei uma entrevista dele em fevereiro desse ano falando que até hoje ele sofre represália por conta desse caso. Já foi agredido dentro do supermercado, já acordou com um crente fazendo culto na porta da casa dele lá e falando que ia tirar de lá e fazer não sei o que. Então, tipo assim, o tamanho que toma, a proporção que toma um caso, claramente é perseguição religiosa e pânico satânico. Só um adendo nesse comentário, que não é porque aconteceu uma coisa e que alguém fez aquilo e ela, por algum motivo, falou, eu entreguei para Exu, para Satanás, para qualquer outra coisa, que necessariamente ela está refletindo uma filosofia, uma religião. Tem doido em todo lugar, gente. Então, assim como tem um monte de evangélico que sai matando, cristão que sai matando, e a maioria da cadeia está preso, e que está preso é cristão, isso porque é por probabilidade, tem muita gente no Brasil que é cristã, então a maioria ali é por amostragem, né? Então não é ateu que vai preso, a maioria que vai preso é cristão. Então você vai dizer que é o cristianismo que faz isso? Então, só para lembrar disso, não é porque aconteceu. Lembrando que na Bíblia não tem nenhum crime imputado ao diabo, né? Tem ali o homem segundo o coração de Deus matando uma galera. Aí, onde é que está o diabo? Só um complemento. Isso aí, na verdade, é uma tática, né? Tanto usado pelos cristãos, como até pelo judaísmo. Por exemplo, os Goétios, os Daimons Goétios, na verdade, eles eram deuses de outras áreas. A exemplo, Baal, ele era um deus fenício. Baal significa senhor, pra vocês terem uma ideia. Então, alguém pegou Baal e colocou ele como um Goétio ali, né? Um demônio. Por exemplo, hoje em dia, é que a Umbanda é um pouco mais moderna. Mas se ela fosse lá naquela época, com certeza algum orixá aí ia ser um goétio, entendeu? Ia fazer um selo para evocar Ogum, sei lá. Então, na verdade, que eu comentei, né? Deles transformarem essas religiões em algo demoníaco. Exato, aí você para e analisa. Quem nunca ouviu falar que a palavra brasileira, que é do português, que é moleque, vem de Moloque. Nossa, e Moloque é um deus que era cultuado em Canaã. Eu vi isso na igreja. Alguém tirou da cabeça, porque quando eu escutei isso, falei, não é possível, fui atrás, não tem ligação nenhuma. A primeira citação que tem disso é de uma mulher evangélica numa igreja
qualquer falando isso, você já tirou da cabeça dela, porque Moloch significa rei, e não tem nada a ver com um moleque. Fizeram associação, porque Moloch se oferece uma criança, e quando você chama teu filho de moleque, você está oferecendo pro demônio. Então é umas associações que nego tira de qualquer lugar aí, para não falar qualquer besteira, que não tem ligação nenhuma, entendeu? Não, e detalhe, o próprio nome Lúcifer, né? Na verdade, ele é uma errata. Sim. O nome Lúcifer não existe na Bíblia. Foi colocado lá por uma tradução errada do grego. Então, Lúcifer, na verdade, eles estavam se referindo ao rei Nabucodonosor lá. Inclusive, Jesus... Estrela da manhã. Estrela da manhã. Inclusive, Jesus é citado como Lúcifer em Apocalipse, viu, galera? Vocês sabem. Então. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Que a gente estava falando sobre sacrifício, a gente estava comentando sobre alguns crimes que foram cometidos, né? Supostamente por motivação religiosa. Tem um projeto de lei de 2017, que é o projeto de lei número 7.959 de 17, onde ele altera o artigo 121, que é de homicídio do Código Penal, para colocar que se considera crime de homicídio decorrente de sacrifício humano com motivação religiosa, pena reclusão de 12 anos a 30 anos. Por que foi necessário fazer isso? Inclusive, ele mudou também algumas redações do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, dizendo que qualquer coisa que tivesse sacrifício de crianças, pessoas, adolescentes, enfim, seria considerado crime de homicídio independente de fins religiosos. Porque era muito comum justamente acontecer isso. A pessoa, para tentar se safar das penas da lei, falava que era para fim religioso. Numa época onde que fim religioso não podia ser contestado. Porque se era para fim religioso, estava tudo bem. Isso acontece justamente porque em algumas práticas do candomblé se usa o sacrifício de animais. Isso todo mundo sabe, não é segredo para ninguém. Então, as pessoas que cometiam esses crimes, supostamente pela religião, colocava nesse mesmo balaio. Pode matar o galo, o bode, o pato, isso e aquilo, eu posso matar a criança. E não pode, não podia. Eles usavam isso como um artifício, sabe? Para se afastar das penas da lei. Por isso veio esse projeto. O cara era um pedófilo, botava isso que é para... Exatamente. E aí, esse projeto de lei de 2017, do deputado senhor Edmar Arruda, ele alterou o projeto dizendo que não importa mais se é para fins religiosos. Se você cometeu um homicídio, você pode alegar o que você quiser, você vai estar sujeito a pena de 12 a 30 anos de reclusão. E contra crianças e adolescentes, a pena já é aumentada de 1/3. Bruna, o ensejo aí, aproveitando o ensejo que tu tá indo pelo ponto de vista jurídico, né? Uma pergunta. A questão do espalhar uma notícia falsa, da intolerância religiosa, isso como crime entra? O fake news já tem lei própria falando sobre as fake news, que você não pode propagar fake news, mas assim, é aquele tipo de lei que quem que vai realmente? Porque você não consegue achar a fonte. A não ser o que é fake news? Fiscaliza, né? Exatamente. Fica muito difícil de fiscalizar, e aí acontece alguns absurdos que a gente tem visto no STF, infelizmente, né? O que tinha tudo para ser uma coisa boa de combate acabou virando uma grande palhaçada, por assim dizer. Mas intolerância religiosa, o pessoal tem que entender. Intolerância religiosa é crime, sim, é previsto em lei própria, inclusive, é contra a Constituição. E não é só contra religioso, viu? Quando você briga com um amiguinho que é ateu, é intolerância da mesma forma. Eu tenho um monte de... Intolerância religiosa cabe pro agnóstico, pro ateu, pro satanista, pro luciferianista, para todo mundo que professa ou não professa qualquer tipo de fé. Acabei de fazer um sacrifício, entrou uma aranha aqui na minha... Inclusive, a gente sabe que agora, por conta dessa triste acontecimento com o Mastral, a gente tem visto aí muita gente vindo com teorias da conspiração e falando absurdos com relação contra satanistas e luciferianistas, e enfim, eles são todos passíveis de serem punidos pela lei da intolerância religiosa. Então, um agravante ainda, que é imputar a culpabilidade de um delito, né? O que eu acho que a grande questão aí é que eles entram com isso justamente pelo hype, né? Justamente pelo clique, pelo like. O clickbait. E isso é uma coisa que eu até queria complementar, porque quanto mais teorias as pessoas criam com Satanic Panic, por exemplo, tem um exemplo ótimo para ilustrar isso aqui. Vocês já assistiram o filme Bebê de Rosemary? Já. Bebê de Rosemary, ele é um filme que saiu no auge do pânico satânico e, em essência, se você assistir o filme e tirar a alegoria que tem lá, ele é um filme que fala muito sobre machismo. A Rosemary, a atriz da Rosemary, ela sofreu vários atos de abuso durante esse filme.
que era um filme para expor Pânico Satânico, falar sobre machismo, e ela foi abusada durante, enfim, o filme. Nossa. Eu não sei se vocês já ouviram falar o que aconteceu com o diretor depois do filme. O Roman Polanski. Ele foi assassinado pelo... Como é que é o nome daquele... O Manson? Charles Manson. Charles Manson. Que fez uma seita baseando-se nessas histórias de pânico satânico. Então você percebe como isso tem muitas camadas? Você vem aqui, você tem o satanismo normal, ok, que o Andy comentou, satanismo. Aí você tem a história do satanismo e a galera que compra essa história do satanismo e faz uma seita assassina. Porque Charlie Manson não é aquele que fez os fiéis dele se suicidarem, tomando veneno, que tava chegando o apocalipse, não era esse? Eu acho que ele fez isso também, mas antes ele foi lá e matou o Roman Polanski e a família dele Não toda. foi o Pablo Marçal? Esse também é outra seita, isso aí é outra seita. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas em 2012 percutiu no Brasil inteiro aquele caso dos canibais de Guaranhuns. Sim. O cara e duas mulheres que ele tinha, a esposa e uma amante lá, que conviviam na mesma casa, atraíam mulheres com a proposta de emprego, assassinavam essas mulheres e fazia coxinha, fazia empadinha para vender, e eles também consumiam a carne desse povo. Tinha uns chineses aqui em São Paulo que faziam isso também. Brincadeira. Mas aí, continua. Essa família, esse cara, eu assisti as duas entrevistas dele à época, no Cabrini, tudo que repercutiu, justamente para tentar entender como... Porque se falava em sacrifício, que era satanismo, não sei o quê, e essas entrevistas, ainda hoje eu fui conferir para ver se eles estão no ar. Estão no ar, se você procurar no YouTube lá, tem no Conexão Repórter do Cabrini, tá lá. A todo momento ele fala que ele era um anjo enviado de Deus para limpar o mundo. Em nenhum momento ele cita que ele era satanista ou que ele fez isso em nome de Satã. Pelo contrário, ele alega que ele era esquizofrênico, que ele ouvia a voz de Deus falando com ele, que ele tinha que limpar o mundo das mulheres que eram mães solteiras e não tinham condições de criar seus filhos. Em nome de Deus. Durante a entrevista, quando a voz do Cabrini sobrepunha, narrando, nesse momento ele fala do ritual satânico. Não, ele não falou em momento algum que era satânico. Ele falou que ele fez em nome de Deus, entendeu? Então, assim, a grande mídia também presta um grande desserviço quando... Fica feio falar que é em nome de Deus. Vamos falar que é em nome de Satã? Mas foi exatamente o recente, o caso do Lázaro, que ninguém achava porque ele estava... O satanista aqui, Lázaro, na que era cristão. Tem o caso Evandro também, que é um que tem muito famoso. Sim. Agora, eu lembrei aqui, rapidamente, de um caso que aconteceu no meu estado, né, no Pará. Entre os anos de 89 e 93, que é o caso dos emasculados de Altamira. Estava vendo a questão do caso deles, que foi encerrado por um delegado que hoje faz parte da bancada da bala, que inclusive vem como candidato a prefeito, né? Mas não diz o que aconteceu. A alegação foi que os crimes foram, como a Bruna falou anteriormente, que os crimes foram promovidos por práticas religiosas satanistas. Então ele deixou bem claro isso. Botou na conta de satanista. Então, no caso que a Tracy citou do Lázaro, tem um tenente-coronel, Edson Mello, ele escreveu um livro que chama Contagem Regressiva, no rastro de Lázaro, alguma coisa assim. E ele cita nesse livro, e também em podcasts, pode procurar na internet aí que ele fala isso abertamente, que a região no qual Lázaro se encontrava é uma região que tem muito terreiro. Palavras dele, se você procurar no podcast Snydercast, tá lá. Tem muito terreiro de Umbanda, Candomblé, essas coisas do demônio. Palavras dele. Aí ele coloca que ele fazia rituais satânicos. E quando eu entrei numa casa determinada, tinha 9 camas, lá a gente foi passar a noite, tinha as medalhas de um santo da igreja aí que nos protegeu e que é o santo que expulsa o demônio. Então, tipo assim, o cara tira a informação da cabeça dele, sei lá onde, e coloca... E aí virou ritual satânico, porque, segundo ele, chegou num local e tinha uma galinha morta, cortada sem o coração. E aquilo ali, ele foi pesquisar no Google e dizia que era um ritual satanista. Se tá no Google é porque é verdade. Eu queria, inclusive, falando se tá no Google porque é verdade, eu queria só fazer um adendo que eu caguei uma regra, mas o Charles Manson, ele matou a mulher do diretor, tá? Não foi ele, desculpa, só pra corrigir, porque a gente trabalha com fatos, não com teorias da conspiração. Positivo. Detalhes, tudo que eu falei aqui com relação ao caso do Rio Grande do Sul, com relação ao caso dos canibais de Guaranhuns e o caso do Lázaro, é fato público, qualquer um encontra na internet. Por isso eu dei nome dos participantes e tal, para ficar fácil pesquisar. Agora, como vocês acham que as pessoas podem se proteger disso? Quem está ouvindo e
cara, não sei. Como é que eu sei que eu tô sendo manipulada, alguém tá querendo me manipular? Porque, assim, o Daniel Mastral deixou um legado que já tá sendo perpetuado de forma majestosa. Tem gente pegando hype aí e querendo assumir o lugar vai continuar. Como a gente faz para não ser enganado? Quais são as coisas que a gente tem que levar em consideração? Eu acho. A própria ideia da magia, né? Porque o magista, a primeira coisa que ele cuida é da sua própria saúde mental, né? E essa galera que é induzida pelo pânico satânico, a mente deles vai sendo quebrada aos poucos, ao ponto de que, aquela velha história, né? O cara mente tanto, que ele começa a acreditar na própria mentira. O próprio propagador do Satanic Panic é vítima disso. Eu queria falar uma coisa para as pessoas se protegerem disso, que é o seguinte. Eu não sei se esse podcast vai chegar em pessoas religiosas, no sentido um cristão ou um bandista, mas assim, vocês são pessoas inteligentes, vocês são seres humanos, vocês têm uma cabeça. Se alguém tá botando um medo em você de algo que você não tem certeza se é real ou que você nunca viu, vá conhecer, sabe? Busque sabedoria no melhor sentido da palavra. Existe sem parecer o ET, né? Mas existe o nosso templo, que é um templo de alta magia. Vai visitar, veja como é. Lá você não vai ver um sacrifício, você não vai ver um assassinato. Ah, mas é contra a minha religião, Deus vai ficar chateado comigo. Pede perdão para Deus depois. Deus não é contra você buscar conhecimento. Ele não vai... Tudo depende do que está no seu coração. Você não estará para adorar nenhum Deus, nenhuma divindade, mas para conhecer. Conhecimento para entender. Era proibida, né? O fruto proibido. O contrário de comer o fruto proibido é viver na ignorância. Então, você admite para você mesmo que você é ignorante, que você não sabe do que você está falando. E aí você vai cair no pânico satânico, vai ser enganado e vai acreditar em bobeiras. E assim, um detalhe muito importante cara, aí não é só satanismo, não. Qualquer religião que chega com esse preceito de sacrificar a gente, de sacrificar a Bíblia, isso é crime. Primeiro passo, se alguém tá falando para você que sacrificava a gente, você tem que denunciar essa pessoa para a polícia, tá? Ô, Andy, mas eu tenho uma dúvida para você. Abrão, no caso, ia cometer um crime? É porque naquela época lá, não era considerado crime, mas segundo o próprio Velho Testamento, Yahvé, que é o Deus da Bíblia, é o Deus dos crentes, pediu o filho dele em sacrifício, Isaac. E segundo roga a lenda lá, um anjo parou a mão dele quando ele já estava desferindo um golpe contra o peito de Isaac. Então, sim, nos tempos de hoje seria crime. Naquela época não tinha polícia ainda, né? A Força Pública do Estado de São Paulo tem, acho que 136 anos, que é a Polícia Militar aqui, então... Tem algumas histórias, né, que são deixadas propositalmente na sociedade, né? Como, por exemplo, dentro da maçonaria, né? Você tem vários ícones ali, né? Eu lembro quando eu fui iniciado, que era a pergunta que mais fazia. Fábio, vem cá. Mas tu teve que beber sangue de bode? E aí... Mas sabe a questão? O ocultismo tem esse nome porque a grande parte é oculta para as pessoas ignorantes. Mas você não bebeu o sangue do bode? Sangue de bode. E não era para ter bebido? Não era para beber, não? Essa parte era opcional, mas eu fiz porque eu quis. Exatamente. Eu sempre falo que eu virei satanista para encontrar uma virgem. Eu não consegui encontrar até hoje. Eu não sei nem onde compro uma virgem. E aí é aquela coisa, a maior religião de sacrifício humano que tem é a religião cristã, onde o Deus dessa religião se sacrificou, foi entregue em sacrifício, e está escrito com todas as letras lá, que para que os outros possam viver, você como cristão tem que morrer. É uma religião que você olha para o outro, e não é morrer de forma literal, mas no fundo, quando você entrega a sua vida, ou todos os sábados você entrega para o Senhor, você está entregando sua vida. Então é a maior religião de sacrifício. Quando Pedro foi crucificado de ponta cabeça, ele morreu literal. Quando arrancaram a cabeça de João Batista e serviram numa bandeja, foi literal. E isso é sacrifício humano. E é em nome de Cristo, não é em nome de Satã, não. Viu? Ainda tem a questão de uma outra ideia que é propagada, né? De, não, nós merecemos sofrer, né? Aí usa aquela história que foi das palavras ditas a Nicodemos, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e venha. Aliás, quando ele encontra com Nicodemos, Nicodemos não, qual era o nome do cobrador de impostos lá? Estava em cima da árvore. Haddad. Não. Não, é Zaqueu. Zaqueu. Então tá falando aqui, tá falando de várias outras coisas. Exatamente, tá lembrando a música. Mas eu tava conversando com alguém
tem um contexto em que as coisas são ditas, não é assim aleatória. E quem propaga esse pânico satânico pega isso, pega uma coisa, descontextualiza e ficha nela. Acho que assim, o modo de se proteger contra todo esse pânico a notícia é muito absurda, tem alguma coisa errada. Vai pesquisar que tem outra história por trás. Mas o problema é que eles não acham tão absurdo assim. Ou se acham, talvez... Eu não sei, é que eu realmente convivo com pessoas que acham a notícia absurda e, por ser absurda, acreditam. Eu acho, se eu posso dar um conselho sincero, assim, é muito gostoso acreditar no impossível, no improvável. Até mesmo por esse medinho, esse frio na barriga de, nossa... Será que é isso? Tem essa coisa da fantasia, dessa coisa infantil de você querer que exista uma vida após a morte, querer que exista um espírito falando com você. Não estou dizendo que existe ou que não existe, estou dizendo que a gente gosta de acreditar nisso. Então, quando alguém vem com uma ideia muito louca, a tendência, se você não tem uma, né, essa coisa da curiosidade, do conhecimento, de vou pesquisar, você já fica encantado, você fica, sério que é assim? Agora me falaram a verdade. Quem falou sobre isso? Esses dias me falaram assim, agora eu entendi como funciona sobre o filme Nosso Lar, acho que foi a Bruna, não sei. Eu disse, então é assim que é? Gente, é um filme. Essa ideia veio da cabeça de alguém. Prace, não vai muito longe. A gente tem o Note, que é a nossa ordem do templo. Eu vim de outras 2 ordens, uma delas, inclusive, satanista. Quem não é iniciado e participou daquela aula do Note, meio que teve uma frustração ali, quem não veio de ordem, de tipo, é isso? A galera vem aqui para conversar? Porque, assim, a galera acha que é uma coisa absurda. E não, só não vai fazer sentido para quem não tá lá dentro. E quando você é iniciado em uma ordem qualquer, me iniciei no satanismo na EISP, que é conhecidíssima aí, do Jorge Flores, o Digo Teuti foi meu mestre na EISP, e você tem os graus que você vai galgando, e sempre você tem o anseio de chegar no próximo grau, e tem o sigilo daquele grau para os graus anteriores ou para quem não faz parte. Mas não é porque, nossa, é nada absurdo. É porque não vai fazer sentido. Só isso. É simbólico, na verdade, né? E é assim, você consegue guardar isso para você, então significa que você está preparado para galgar mais um passo, porque isso aqui, se cair na boca de todo mundo, acaba virando o cristianismo aí, que cada um faz do seu jeito. Então, por isso que vários documentos eram secretos, né? Porque tem coisas que eu escrevo no meu diário mágico, por exemplo, que se daqui 200 anos alguém encontrar, a pessoa vai falar, nossa, ele encontrou, sei lá, o eu superior dele. Como é que era o eu superior? Encontrou que é um alienígena. E na verdade, não. Mas não, foi o que aconteceu comigo, na minha mente. Mas lá tá escrito, sua mente, como se fosse tal. Mas, gente, não precisa ir muito longe também, assim. Eu coloquei hoje no grupo lá do nosso desenvolvimento, fiz uma pergunta a respeito de sonhos lúcidos, né? Eu tenho sofrido muito com isso ultimamente e eu acordo exaustíssima por conta disso. O Nino foi lá, explicou o que era, né? E eu falei, beleza, tem uma forma de tentar minimizar isso para que eu consiga descansar. E quando eu comentei isso, que eu escutei foi, nossa, mas isso é ataque espiritual. Nossa, estão demandando contra você. Eu falei, cara, não, isso é um problema do meu sono. Que deve estar todo cagado. Com um cabedal de crença enorme. É muito sério, né? Essa questão de alguém coloca logo o esotérico de uma forma errada, né? E isso, se a gente parar para pensar, aconteceu um caso hoje, numa sala que eu estava dando aula, que uma criança me parou e disse, tio, fulano de tal tá pecando aqui do lado. Eu, como é que é? Devia ter colocado a musiquinha pra ele. Como você chegou nisso tão rápido? O que ele fez? Ele colocou o capuz. Isso não é pecado? Eu, como? Colocar o capuz? Meu filho, bora falar de outra coisa aqui? Às vezes a criança traz isso, vai reproduzindo, e aquelas histórias. Então, historinhas que eram contadas ganham uma proporção muito grande. Quando essa criança se torna um adulto, vai reproduzir isso com os filhos, vai reproduzir isso na sociedade, e aí acaba que ninguém sabe onde começou, mas essa história contada. Eu nunca fiz careta, eu comecei a fazer careta, mas logo de pequena minha avó me contou a verdade, que se passar um anjo e falar amém, eu fico com aquela careta para sempre. Eu nunca mais fiz careta. É aquela crença do anjo passar e falar amém. Aquela crença de colocar a garrafa de água em cima do relógio, né? Para diminuir a conta de energia. Mas também tem essa, por exemplo, aqui em casa... A única coisa que pode fazer é aquela garrafa vazar e fazer
pegar fogo no teu pote. Não, mas teve uma época que o pessoal abria a coca, tirava a tampa e botava um garfo em cima. E a lenda era que assim o gás fica mais tempo lá dentro. Não, Faz tem- todo tem um monte de sentido. coisa. Peraí, Se é um deixa a gás, você Bruna vai falar. segurar com um garfo. Eu, inclusive, aqui em casa, eu não falo peste, porque eu sei que é verdade, que falar isso vai atrair esse demônio, e ele vai virar uma forma de mariposa e vai grudar na minha casa e não vai ter padre que vai tirar Aí ela. que tá, pra você ter ideia, eu já li diversas literaturas de demonolatria, de satanismo, de ocultismo. Eu nunca ouvi falar de um demônio chamado peste. Pois Nem é. tem. É igual a desgraça, que pros crentes é um demônio, também só é conhecido dentro da igreja. Talvez esse seja um daqueles que aparece na Universal. Não, eu ouvi também que quando tu assiste novela, tu tá praticando magia, porque tu já tem o nó e a vela. Não, só lembrando de um meme que não faz nem muito tempo, que surgiu do The Frog, que era um demônio controlando a menina que dançava e tal. Mano, o pessoal viaja muito. Mas peraí, não. Frog é um demônio, porque se eu começar a cantar a música pra você aqui, você vai passar uma semana. The Crazy Frog na sua cabeça. Dança do Crazy Frog. Então, eu sei que você pega uma população que é pouco instruída, que não lê, que não estuda e que tudo coloca, porque é muito comum você falar com qualquer religioso cristão, seja protestante ou católico, e você falar de Exu, por exemplo, e para eles Exu é um demônio, Pombogira é um demônio. É muito comum, isso é normal. Quem aí não Agora, uma vez que eu dei uma advertência numa escola confessional que eu trabalhava, né? Eu tava sem opção de colocar alternativas, né? E aí eu coloquei lá como última alternativa, porque Deus quis assim. As freiras leram a prova e me chamaram para conversar. Quem nunca ouviu aí falar, demonizar qualquer entidade ou qualquer... E as pessoas não sabem nem o que é uma entidade. Aí outro dia eu saí para almoçar com um casal de amigos e aí a minha amiga falando, não, porque o colega de trabalho dela falou de Exu, porque de espírito, ela nem acredita em espírito. Eu falei, então você tá indo contra a tua religião. Ela, por quê? Você não é cristã? Protestante? Sou. E o Espírito Santo não é espírito? Não, mas é diferente. Fala, tá. Quando é na sua vez é diferente. Na vez do coleguinha é demônio. Entendi. Mas, aí gente, faz sentido. Fala, Bru. Vocês estão reparando uma coisa? A gente está aqui fazendo brincadeira sobre questões, né, que deixam a gente com medo, coloca o negócio da mariposa, que é um demônio, a careta que vai ficar com a cara para sempre, o menininho do capuz. E a gente, ainda assim, mesmo mostrando para as pessoas que isso é uma brincadeira, que isso não tem porquê as pessoas terem medo, porque é só elas irem um pouquinho além, sabe? Nem precisa estudar, é só dar um passo além da informação, é capaz da gente ter corte disso falando que a gente é a favor dos demônios. Eu sou a favor dos demônios. Mas esse é o ponto. Também. E se for, porque a ideia da igreja cristã é ruim, mas eu não sou da igreja cristã. E aí? A minha visão é diferente. Parar e pensar, são as próprias palavras de Jesus. Se conhecereis a verdade vos libertará. Vai estudar, vagabundo! Pra E às vezes nem é só dar um passo além. É só continuar, pra mim é muito sabe? complicado, porque todas essas coisas que apareciam, você vai chamar um demônio, eu ia lá e chamava pra ver como é que era. E aí você descobre que não vem, entendeu? Então eu fico muito de cara assim, tipo, você acha que vai? Faz pra ver se acontece. Você já tentou fazer na igreja? Se você for na igreja, Na Universal eles vêm. Então, pra você ver. Na Universal é certeza. Eu nasci dentro da igreja evangélica, né? Cresci lá, meu pai é pastor, eu fiz teologia, preparei para ser pastor, me iniciei como pastor. Inclusive, você tem um ritual de iniciação. O Nuti foi evangélico, o Fábio também sabe. É um ritual. Você é colocado na frente, eu pelo menos tomei um banho de azeite, te besuntam, te ungem. É um ritual de iniciação para você virar pastor. Primeira comunhão também, tudo tem rituais ali. Sim, eu cresci ouvindo que a maionese Hellmann's era do capeta, a Coca-Cola era do capeta, a televisão era do capeta. Chegou a hora que eu quis ser do capeta. Falei, ser do capeta é mais legal. Só tem coisa boa? Aniversário, festa de aniversário que o pessoal canta parabéns, você corta um bolo e faz um pedido, é o quê? Coisa do capeta. Mas, deixa eu te Não falar podia uma coisa. big, né? Porque, enfim... Eu passei isso na faculdade. Olha só que bizarro. Eu ia fazer uma festa, né? Não lembro se era meu aniversário, acho que devia ser uma festa de aniversário. E eu convidei uma galera da faculdade. E uma menina da faculdade virou pra mim e disse assim: Bruna, eu não posso ir na sua festa de aniversário. E eu não tô falando de gente de 12, 13 anos, não. Tô falando de gente de 20 anos pra mais. E eu falei, por quê? Ela falou assim, porque como você
é umbandista, você é do capeta, então eu sei que tudo que você come é oferecido a eles antes. Eu falei, caralho, não, a comida isso é é tão minha. absurdo. Porque Cara, na eu Bíblia, lembrei de uma coisa, você o come. que pastor de Belém falava, essa história de comida consagrada, né? O sírio, não posso comer pato no tucupi, não posso maniçoba. Só que alguém teve a ideia genial, tudo que é oferecido a Deus é santo, então pega a maniçoba, consagra e come. Entendeu? E aí eu falei, Só gente, não não, sei mas o sou que é eu que faço maniçoba, mas ali. tá bom. Eu Não tenho precisa no saber meu de que mata. barzinho, eu tenho no meu Maniçoba te barzinho mata. crânios, Não, assim, tacinha de caveira. E aí, quando alguém pergunta por que você tem crânio para que você cultua o demônio, não. É porque ele me faz lembrar que somos todos iguais. Quando você olha para um crânio desse, isso aqui, claro, é meramente ilustrativo, mas quando você olha para um crânio desse, você não sabe se era branco, preto, japonês, alemão, todo mundo é igual. No fim das contas, todos nós somos a mesma coisa. E as pessoas se esquecem disso, entendeu? É se pautar numa existência que vai durar aí no máximo 85, 90 anos, criticar a religião do outro, pensando numa vida eterna, pensa em fazer melhor nessa. Já que professa de uma fé que se diz amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, ame de verdade o próximo. Não critica, não. Se o próximo tá adorando o Satanás ou quem quer que seja na tua visão, deixa ele lá no cantinho dele, entendeu? Porque eu nunca fui na porta de ninguém, eu nunca fui falar para ninguém, venha para Satanás, vire satanista. Pelo contrário, eu falo, cara, é tão chato, porque você tem que estudar pra caramba, você lê pra caramba. 7, 8 anos de satanismo, eu nunca vi o capeta. E a galera na Universal vê todo dia, talvez lá seja mais legal pra você que tá querendo ver o capeta. Eu não vejo, porque as pessoas confundem. Satanismo não é religião. O sufiranismo não é religião, é filosofia. E filosofia te obriga a estudar. Mas sabe que quando eu voltei para a igreja evangélica, eu voltei com esse discurso. Eu falei, eu tô cansada de estudar, tô cansada de procurar, eu quero só um lugar onde esteja todo mundo indo para eu me enfiar na multidão e ir. Foi assim que eu voltei com 19 anos e fui até os meus 29 anos. Foram 10 anos que eu voltei por escolha e falei assim, não, eu tenho fé, eu quero botar essa fé em alguma coisa. E aí fui e vivi, tipo, assídua. Gente, a gente está caminhando aqui para o final. Eu queria levantar só uma questãozinha aqui, fazer um último apelo. Essa história do Mastral é muito delicada. Se realmente foi isso que aconteceu, se você está nessa situação, cara, pede ajuda. Tem o Centro de Valorização da Vida, CVV, que é 188. Você pode ligar. Também tem o site, que tem um chat. Às vezes você não quer falar, você tem como falar por chat também. Eu entrei no site para ver, entrei ontem para ver como é que funcionava, para olhar e poder falar isso com propriedade para vocês. Depressão não é falta de Deus. Depressão não é espiritual. Pode ter questão espiritual que você queira tratar, querer ajudar? Pode, beleza, mas procure um médico. Isso é para te devolver qualidade de vida, porque o remédio ele vai tratar como trataria qualquer outra coisa do seu corpo. O seu cérebro está dentro do seu corpo e ele precisa dessa ajuda. Então, se você está numa situação que você está se sentindo vulnerável, propenso a fazer qualquer coisa contra você mesmo, por favor, peça ajuda, busque ajuda, que dá para ser ajudado. Certo? Gente, vamos fazer Depressão não é frescura. Vou levantar uma questão. Eu vi algumas pessoas aí, certa pessoa, inclusive, tentando hypar que não, isso não foi. Ele não tirou a própria vida, porque isso, aquilo, outro. O ano passado, dia 22 de setembro do ano passado, eu perdi meu irmão mais novo. Ele tirou a própria vida. 33 anos de idade, ele estava em casa, minha mãe estava em casa, ele estava de folga, era uma sexta-feira. Ele levantou, tomou café e falou pra minha mãe, não tá meu remédio de dormir. Ele não ia trabalhar, minha mãe falou, tá em tal lugar. Ele entrou pro quarto e falou, não vai trabalhar, vai dormir, ele tá de folga, vai dormir, queria dormir até mais tarde. Deu 4 horas da tarde, ele não tinha levantado ainda, ela falou, vou chamar ele pra almoçar. Quando ela entrou no quarto, já deparou com ele sem vida. Ele já estava até inchado, estava muito quente na época. Eles moravam em Minas, minha mãe mora em Minas. E aí, às 4h06 da tarde, eu recebo a ligação da minha irmã noticiando. Minha mãe tinha acabado de encontrar ele. E o que eu quero falar com isso? Ele estava dentro da casa da minha mãe, com a minha mãe, com o meu padrasto, com a minha irmã, todo mundo ali. Ele tomou medicamento que era para dormir e sofreu um aneurisma. Quando minha mãe encontrou, a perícia constatou que a morte dele foi por volta das 8h30 da manhã. Ninguém ouviu nada, ninguém viu nada, estando ali,
do lado, ninguém percebeu nada, minha mãe não percebeu nada, é normal, eu tinha falado com ele um dia antes, então, às vezes as pessoas ficam tentando encontrar um fenômeno, um grito, não tem, cara. Eu fui reler todas as minhas mensagens, todas as minhas conversas com ele. Eu fui ver todos os áudios que ele tinha mandado. Eu tenho a mania de não apagar a mensagem do WhatsApp. Então eu tinha conversa com ele de 7 anos atrás. Eu fui comparar áudio para ver se eu notava qualquer diferença. E não tinha. Não tinha motivo, não tinha diferença. Então, aquilo que às vezes as pessoas pensam em encontrar o extraordinário, não, porque é a teoria da conspiração que fizeram e tal. Porque com certeza, se ele estivesse sozinho em casa, ninguém acreditaria que ele tirou a própria vida. De repente, sei lá, um ser qualquer, poderia surgir qualquer teoria da conspiração. Que foi o caso do Mastral, por exemplo. Que primeiro surgiu que foi num local de mata, depois era no próprio quintal, depois em via pública, ficou meio que desencontrado ali. Mas, assim, eu li uma matéria hoje de manhã que, inclusive, o irmão dele falou que ele foi encontrado na porta de casa, que é um condomínio, aparentemente, pelo que eu entendi, que não tem muro as casas, então ele estava dentro do próprio quintal, na via pública, porque era de frente para a rua já, e com a própria arma que está registrada no nome dele na mão. Então, levando a crer que ele disparou contra a própria cabeça, porque falava lá de um ferimento na cabeça, e não deixa claro. Então, assim, tudo bem que o sensacional, o extremo vende, mas normalmente o mais chato, o lado mais sem glamour é o mais provável, e espero que isso seja esclarecido em breve. Deixo aqui minhas condolências para a família, porque eu perdi alguém próximo e eu sei a dor que não é fácil, principalmente por depressão, isso é terrível, porque todo mundo se sente impotente em volta disso, porque é uma doença que é silenciosa. E meu irmão tratava a depressão, ele fazia acompanhamento psiquiátrico, ele tomava medicação, ele tinha todo um respaldo familiar e tudo mais, mas ainda assim ceifou a própria vida. Imagina quem se ampara no espiritual e fala, não, depressão é falta de Deus, depressão não, depressão é uma doença que é química, é cerebral, tem toda uma explicação científica e precisa de ajuda médica. Inclusive, psiquiatras e psicólogos têm todo um preparo para lidar com isso. Procurem, tá aí e façam uso. Não, eu só ia falar que é um momento que a gente é muito triste, principalmente para os familiares e para as pessoas amigas dele. Então, para a gente evitar mesmo ficar fazendo esse sensacionalismo, principalmente das grandes mídias e das pessoas que resolvem criar teorias da conspiração, pelo menos para resguardar a família que está numa dor, que está no luto, e que com certeza ela deve estar na mesma situação que o Andy explicou, de procurar uma forma onde foi que eu não percebi, porque a família se culpa, os amigos se culpam nesse momento. E dizer para eles que eles não têm culpa, que não é culpa de ninguém. Inclusive, eu escutei de algumas pessoas na época, que é um comentário completamente desnecessário, que você sabe que seu irmão foi pro inferno, né? Porque ele tirou a própria vida. Fala, que bom, ele vai me encontrar lá, porque eu estou me preparando para ir para lá, então ele vai me encontrar lá. Porque para ir para o céu e encontrar com pessoas igual a você, eu prefiro que não. Então, quem tem esse tipo de comentário, guarde para si. Enfie, mas não faça, porque você não sabe como é que tá a dor da família, a dor das pessoas envolta nisso. Galera, a gente está encerrando agora o podcast. Eu vou fazer um passadão aqui para todo mundo deixar suas redes. E a gente, só lembrando que o desenvolvimento está aberto do nosso templo São Paulo e nosso templo BH. Se você quiser aprender magia, aprender de verdade, ter conhecimento, que a gente fala tanto de conhecimento aqui, o nosso templo é um lugar onde você pode ter conhecimento. A gente compartilha, a gente está lá para isso. Não tem outra função além de compartilhar e adquirir conhecimento. O nosso templo existe para isso. Então, se você quiser saber mais, nossotemplo.com.br, todas as nossas redes, Nosso Templo SP, Nosso Templo BH, no Instagram, estaremos por lá. Começa aí, Bru. Para quem quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho como advogada, tem o meu Instagram, que é @brisquilhariadvocacia, tá? Entra lá, eu falo bastante sobre intolerância religiosa e outros temas de família, tudo. Que precisar, segue a gente.
Quem quiser ver eu dando bom dia todos os dias para Alexa é @místico.acol. Estou aí no Instagram falando as groselhas, postando sobre musculação, sobre tudo. Eu falo de tudo, porque eu sou aleatório nesse nível. É isso. Bom, para quem quiser saber meu Instagram, né, eu falo um pouco de magia, um pouco de rituais, um pouco de tudo. É mago, _sombras. Instagram e TikTok é o mesmo nome, então é só me procurar lá. Bom, quem quiser saber um pouco mais sobre física, ciência e assuntos aleatórios também, meu Instagram é profabio1. E o meu é mago.regulo, e lá eu posto bastante coisa desmistificando tudo isso que a gente conversou aqui. Busca conhecimento. É sobre isso, e nem é o ET Bilu. Eu sou a Prace, minhas redes @magia_com_Prace, da vida mágica, e @Prace, da vida profana. E toda semana estamos tentando estar aqui, trazendo mais conhecimento, mais informação para vocês saberem mais, não só sobre o que o templo faz, mas sobre magia em geral. Então, esteja com a gente. E por hoje é só. Beijo para vocês, gente. Estejam preparados. Beijo. Falou, Tchau. tchau.